Vamos dar início, então, à nossa reunião. A ideia hoje é nós examinarmos uma pauta em que possamos tratar, então, de inteligência e direito e tentar examinar algumas questões que digam respeito a, ao modo pelo qual é possível, então, examinar aquilo que nós chamamos de conhecimento jurídico ou ciência do direito, para depois podermos tratar, então, do direito e do sistema jurídico e examinarmos os sistemas, os meios, né, que são utilizados pela razão do jurista para pôr em ordem esse ambiente que nós chamamos, então, de universo jurídico, ou universo do direito, né? A primeira questão relevante que... André, tu está com o teu microfone aberto. Ah, perdão. Isso. A primeira questão que a gente precisa examinar e tratar dessa questão é de que forma, de que modo é possível, então, pensar, organizar, pôr em ordem esse ambiente que a gente venha a tratar, então, do direito e do sistema jurídico. Se nós formos buscar na história do pensamento humano as tentativas que já foram feitas a respeito dessa questão, nós vamos verificar que o jurista, de uma maneira geral, ele sempre acaba encontrando uma dificuldade que é a de tentar responder como é possível organizar uma ciência do direito, como é possível tratar do conhecimento jurídico, como é possível, então, estabelecer um sistema que possa ser utilizado por diferentes pessoas e que consiga pôr em ordem esse ambiente com o qual o jurista trata, né? Uma das tentativas mais bem-sucedidas em relação a esse tema, nós vamos encontrar no Círculo de Viena, particularmente na tentativa feita, então, por Hans Kelsen, quando escreveu uma obra intitulada Teoria Pura do Direito. Qual era a proposta de Hans Kelsen neste livro, nesta iniciativa? Ele tentava demonstrar que o direito era possível estudar o direito, era possível organizar o discurso jurídico sob o ponto de vista de uma ciência rigorosamente verificável, ou seja, de que o jurista poderia, então, organizar uma ciência que servisse para pôr em ordem esse universo, que é o universo no qual atua o jurista. E ele acabou encontrando uma dificuldade imensa, né, na fundamentação dessa obra, desse livro, desse trabalho que ele realizou. Por quê? Porque imediatamente os seus opositores e as pessoas com as quais ele estabeleceu polêmica a respeito desse tema sustentavam a impossibilidade da constituição de uma ciência jurídica, porque, segundo eles, como o direito trata do homem, como o direito trata da vida humana, e como o homem se apresenta com as suas particularidades individuais, não era possível constituir um sistema que pudesse submeter todos os homens da mesma forma e que pudesse ser tratado, então, dentro dos rigores daquilo que nós podemos chamar de ciência, ou ciência, particularmente, o que ele tratava da ciência jurídica. O que Kelsen propunha, né? Se nós formos pegar uma pequena passagem desta obra, nós vamos perceber que ele estava tentando estabelecer, então, um modo de tratar a ciência do direito que ele denominava da constituição de um sistema de conteúdo espiritual objetivo, ou seja, de tentar organizar um sistema de inteligência que fosse possível ser utilizado, então, pelo jurista, em que esse sistema, então, conseguisse atribuir ao espírito humano um conteúdo espiritual que ele denominava de objetivo. E qual a dificuldade que ele encontrou? Ao meu ver,
depois de examinar esta obra, o grande problema enfrentado por Hans Kelsen na fundamentação desse seu estudo foi o fato dele não distinguir ciência do direito de conhecimento jurídico. Ora, a ciência do direito, ela vai pôr em ordem o sistema de ideias que o jurista utiliza para organizar este universo. E a ciência do direito, ela precisa distinguir o conhecimento jurídico, porque o conhecimento jurídico não vai tratar do sistema de ideias, mas vai tratar do universo onde o direito, onde o jurista opera. Por que isso? Porque o direito ele se organiza em dois ambientes distintos. O direito trata dos fatos da natureza, e estes fatos da natureza incluem, obviamente, o próprio homem, ou seja, nos fatos da natureza, então, nós temos o homem como um dos fatos da natureza. E o direito também trata das ideias que o homem organiza para pôr em ordem os fatos da natureza. Então, quando nós tratamos dos fatos da natureza, dos dados do mundo da natureza, em que inclui, inclusive, o próprio homem, nós estamos falando de uma parte desse sistema que vai trabalhar com o conhecimento jurídico, com o conhecimento do jurista. Algo que o jurista precisa conhecer, buscar no mundo natural para entender o fato do mundo natural e depois, então, voltar-se para o ambiente da ciência do direito, para constituir um sistema de inteligência que consiga responder, então, sob o ponto de vista da ciência, as questões que foram buscadas no âmbito do conhecimento jurídico. Então, eu acho que a primeira questão, se nós queremos constituir um grupo de estudos voltado para o estudo do direito, a primeira questão que nós precisamos providenciar aqui entre nós é encontrar um método. Por que eu falo da necessidade de encontrar um método? Por quê? Porque nós precisamos partir, então, de uma base que tenha condições de dar respostas a uma série de questões e de uma série de dificuldades que precisarão ser resolvidas no momento, então, que formos tratar desse assunto. O conhecimento, ele, então, como ele trata do mundo da natureza, e ao tratar do mundo da natureza, ele trata também do homem, nós precisamos encontrar na ciência critérios de ideias que possam pôr em ordem, então, as relações que este homem estabelece com os demais homens e com as instituições criadas pela inteligência humana. E também precisamos encontrar um modo de estabelecer um critério para explicar as relações que este homem estabelece com os elementos do mundo da natureza que se inserem dentro daquele âmbito dos seus interesses. Então, organizar um grupo de estudos para tratar desse tema, nós precisamos partir, então, de um método. E o método que eu proponho, então, para nós adotarmos é este aqui. Partirmos do pressuposto da necessidade metodológica, então, de entendermos que toda vez que formos organizar a pauta das nossas discussões, nós precisamos entender que uma parcela dessa pauta, então, vai ter que dar explicações, vai ter que entender determinados fatos que dizem respeito ao mundo humano, ao mundo da natureza, e também esta pauta vai ter que encontrar critérios de racionalidade, ou seja, dentro de um sistema de ideias, um modo pelo qual, então, ele possa pôr em ordem um sistema de ideias que trate do mundo da natureza. Quais são, então, os critérios que nós poderíamos, num primeiro momento, encontrar para tratar de tudo isso? A primeira questão, então, que nós precisamos fazer é nós voltar para esse universo de juridicidade e tentar distinguir algumas questões que são fundamentais para pôr em ordem uma ciência do direito que possa responder às questões que se apresentam pelo conhecimento do direito. Primeiro, nós precisamos compreender que o direito ele pode ser examinado de várias perspectivas diferentes. O direito
num primeiro momento, e a perspectiva mais importante para tratar do direito, nós poderíamos dizer que o direito é um sistema de inteligência. O direito é um modo de racionalidade que tem por finalidade, então, organizar este ambiente, que é o ambiente no qual atua o jurista. Então, o direito é um sistema de inteligência, é uma racionalidade. Essa é a primeira questão. Segunda questão, nós podemos dizer também que o direito é também uma linguagem. Por quê? Porque se o direito é uma racionalidade, se o direito é um modo pelo qual eu penso o mundo, no qual, então, esse sistema de inteligência se insere e organiza, o direito precisa de uma linguagem própria e específica. A linguagem do direito, então, ela precisa encontrar critérios de ordenação do conhecimento jurídico. Então, o direito é um sistema de inteligência, o direito é uma linguagem, o direito é um modo, então, pelo qual nós tratamos do mundo onde opera o jurista. O direito se distingue do sistema jurídico. Por quê? Porque se o direito é um sistema de inteligência, o sistema jurídico agora já se apresenta com uma série de caracteres particulares que são organizados, então, pelo discurso do jurista, pela ciência do direito, pelo modo pelo qual o direito trata tudo isso. Então, o sistema jurídico é parte do direito, e o sistema jurídico, então, é composto por vários outros dados que nós podemos tratar depois pormenorizadamente nas nossas próximas reuniões. Nós vamos falar, então, que o sistema jurídico ele é composto de instituições como o Estado, o sistema legislativo, né, os órgãos do Estado, as instituições acadêmicas, ou seja, o sistema jurídico são partes do direito que compõem, então, esse ambiente de juridicidade que nós precisamos pôr em ordem para estudar. Uma outra questão também, né, além, então, de distinguir conhecimento jurídico de ciência do direito, né, além de distinguirmos direito e sistema jurídico, nós precisamos também entender que, quando formos tratar de certas questões que dizem respeito à ciência do direito, nós precisamos identificar, delimitar um ambiente a ser organizado, que é aquele ambiente que nós podemos dizer, então, que é o ambiente do direito objetivo. O ambiente do direito objetivo, então, é uma forma de abordagem do direito, né, das instituições, do sistema jurídico. O direito objetivo, então, é o sistema de normas que a ciência do direito constitui para pôr em ordem o conhecimento jurídico, que estabelece, então, um conjunto de proposições normativas, né, que são enunciados, elaborados por meio da linguagem, que tem por propósito, então, ordenar a vida humana em sociedade, as relações humanas em sociedade. Então, o direito objetivo, então, é um modo de abordagem desse sistema que precisa distinguir no direito objetivo o direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? O direito subjetivo agora já não é mais o ordenamento jurídico, mas é o indivíduo que se encontra, né, submetido a esse ordenamento jurídico e que, ao tomar o ordenamento jurídico, então, em exame, ao se colocar, então, sob a perspectiva do ordenamento jurídico, ele vai se encontrar numa determinada posição de ser titular de um determinado direito ou estar obrigado a uma determinada prestação em face do direito objetivo. Então, nós temos o direito objetivo como um conjunto de normas e nós temos o direito subjetivo como os indivíduos tomados na perspectiva do direito objetivo. Então, percebam, as questões começam a ganhar um pouco mais de ordem nesta abordagem, neste estudo que nós precisamos fazer. Porque se nós separarmos, e eu retomo novamente aqui para fazer o percurso, né, para chegar aqui e passar, então, uma outra questão fundamental que eu quero trazer aqui para levar adiante esses nossos estudos. Se nós percebermos, então, essas duas dimensões do estudo do direito,
uma que trata do conhecimento, voltado para o mundo da natureza, e outra que trata da ciência, voltado para um sistema de ideias do jurista. Se nós tomarmos também esse nosso grupo de estudo nessa perspectiva de que o direito é um sistema de inteligência e é também uma linguagem que põe em ordem, então, o conhecimento jurídico e a ciência do direito, e que, dentro, então, dessa perspectiva, é possível falar de um sistema jurídico, então, agora, que são as instituições produzidas pelo direito para cumprir com esta função, então, de pôr em ordem as relações humanas na vida em sociedade. Se nós tomarmos também como perspectiva o fato, né, de que é possível falar do direito como um conjunto de normas, e também é possível falar do direito sob o ponto de vista do indivíduo como o direito subjetivo, ou seja, o indivíduo na perspectiva do direito objetivo, nós vamos verificar, então, que tem uma questão central, fundamental, que talvez este sim seja o ponto mais importante dos nossos ganhos, se nós conseguirmos avançar nesses estudos, que é entender, então, o método pelo qual esse sistema de juridicidade se realiza, se ganha eficácia, cumpre com esta finalidade, então, no âmbito do conhecimento da ciência do direito, que é a ideia de relação jurídica. Ou seja, se nós formos examinar na perspectiva do direito objetivo e na perspectiva do direito subjetivo, ou seja, se nós formos verificar as posições que os indivíduos ocupam no âmbito da sociedade humana, na perspectiva do direito, nós vamos verificar que todas essas relações que se estabelecem entre os indivíduos, na perspectiva do direito objetivo, ou seja, desse modo de examinar este tema, tomando, então, o direito objetivo, né, como um modo de enfoque das relações humanas na sociedade, nós vamos verificar que todas as relações humanas que interessam para a teoria do direito são relações jurídicas. O que é o direito, né? Isso é uma pergunta que não foi respondida e que eu deixei propositadamente para abordar somente agora, porque como a gente já percebeu, então, que o direito, ele oferece uma certa complexidade num primeiro momento, mas se adotarmos uma postura metodológica adequada, a gente vai perceber que essa dificuldade não é tão difícil, não é uma dificuldade insuperável. Se nós percebermos, então, que esse tema tem uma certa complexidade, nós precisamos dizer o seguinte: o que é o direito? Estamos falando, então, agora, estamos tratando dos caracteres do direito. Olha, o direito é um conhecimento, o direito é uma ciência, o direito é um sistema de inteligência, o direito é uma linguagem, o direito ele é mais amplo, mas ele tem o sistema jurídico está dentro do direito. No direito é possível falar em direito objetivo, que é um conjunto de proposições normativas que, com o propósito de estabelecer um sistema de imputação das relações humanas no âmbito da sociedade. Falamos, então, que existem indivíduos que, no âmbito dessa perspectiva do direito objetivo, então, eles se encontram em posições de serem titulares de direitos subjetivos. Nós falamos, então, que as relações humanas que se estabelecem entre um indivíduo e outro são relações que se dão, então, como relações jurídicas. Precisamos dizer o que é o direito. O que eu trato, então, quando eu falo de direito? Bom, o direito, se nós formos examinar atentamente, nós vamos perceber que a sociedade humana, quando a sociedade humana ela estabelece relações no âmbito do agrupamento social, há uma tendência nessa sociedade humana de que as relações que se estabelecem entre os indivíduos sejam relações dominadas pela força. Aquele que detém o poder da força bruta submete os demais à sua vontade e o direito, de certa forma, nas sociedades, então, que não estão ainda ordenadas sob o ponto de vista desse tema que estamos tratando aqui, são sociedades em que as relações humanas são ordenadas por meio da força bruta. Então, o direito ele surge no curso, se nós formos observar o desenvolvimento da sociedade humana, nós vamos perceber que o direito surge no curso do desenvolvimento da sociedade humana como um meio de substituição
das relações de poder. Ou seja, na medida em que o indivíduo constrói um discurso que passa a ser aceito pelos demais membros da sua sociedade, como um modo, uma linguagem que estabelece, então, uma série de consequências para determinadas ações e comportamentos humanos, na medida em que essa linguagem passa a ser aceita, ela passa a substituir o uso da força. Ou seja, aquele que, num primeiro momento, ia lá e submetia pela força alguém à sua vontade, num segundo momento, ele faz isso por meio da linguagem. E a linguagem, então, põe em ordem esse ambiente de inteligência, e na medida em que esse sistema se sofistica, os indivíduos passam a deixar de fazer uso da força bruta para pôr em ordem essa sociedade por meio, então, desse sistema normativo, que é aquele que substitui o uso da força bruta. Então, nós poderíamos dizer que o direito é o meio que substitui o uso da força bruta na regulação das relações de poder em sociedade. O direito é um meio. O direito não como muitas pessoas tratam de forma superficial, como o direito é a justiça, o direito é o contrário da injustiça. Não, o direito é um meio que substitui o uso da força bruta para regular as relações de poder em sociedade. Numa sociedade organizada, esse sistema tende a se sofisticar, e essa sofisticação chega a um ponto tal em que o direito, então, ele ganha autonomia em relação aos indivíduos, na medida em que ele passa a produzir instituições jurídicas que investem pessoas de poder para, exercendo funções de poder, então, no âmbito dessas instituições, pôr em ordem, então, constituir esse discurso, que são as normas, e aplicar as normas, que são os órgãos de poder. Particularmente, aí nós poderíamos identificar entre todos eles o poder judiciário. Então, a relação jurídica é o meio utilizado nestas relações humanas para disciplinar as relações de poder. Só tem direito quem tem poder. Se você tem algo, por exemplo, você tem uma propriedade, você tem um bem, um relógio, e você está num barco e ele cai no fundo do oceano, esse relógio continua sendo seu. Mas ele não é, você não tem mais condições de fazer uso desse relógio, porque você não tem poder, você não tem condições de pegá-lo naquele local e levá-lo junto contigo. Então, o direito, ele substitui as relações. Não há possibilidade de falar em direito sem poder. Ou o poder é de fato, ou o poder é outorgado, então, por esses sistemas que permitem as pessoas fazer algo, deixar de fazer algo, ou determina que determinadas pessoas devam se comportar de uma forma ou de outra. Então, a relação jurídica é o modo de ordenação, é o modo pelo qual as relações humanas se organizam no âmbito da sociedade. Então, estudar a relação jurídica na teoria do direito é uma questão da maior importância. Por que ela é da maior importância? Porque nós precisamos entender, então, agora que a relação jurídica, ela estabelece posições. Ora, se você tem dois indivíduos que se encontram no âmbito de uma relação jurídica, por óbvio que um dos indivíduos está obrigado a uma prestação, enquanto que um outro indivíduo tem direito a essa prestação. Então, nós temos um indivíduo numa posição que é favorável à obtenção de um bem ou à satisfação de uma necessidade, em face de um outro indivíduo que está obrigado a uma prestação. Então, nós vamos verificar que a ideia de relação jurídica, que estabelece relações entre dois ou mais indivíduos, então, são relações em que um dos indivíduos, em determinadas circunstâncias, obviamente que com algumas particularidades que precisam ser examinadas com mais detalhamento, mas nós vamos encontrar na ideia de relação jurídica a noção de interesse. Quando alguém se encontra numa posição jurídica em que ele tem um determinado interesse, nós vamos dizer, então, que este indivíduo se encontra nesta relação jurídica numa posição favorável à satisfação de uma necessidade, às custas de um outro indivíduo que está obrigado a uma determinada prestação. Então, interesse é uma posição do indivíduo numa relação jurídica, uma posição favorável à satisfação de uma determinada necessidade. Mas as relações jurídicas, elas não são tão simples assim. Para
não me estender demais, porque o propósito nosso hoje é apenas, então, eu fazer esta fala como uma provocação, mas é interessante ainda, quando formos tratar da relação jurídica, nós examinarmos alguns critérios que o sistema, que a ciência do direito estabeleceu, para determinar a amplitude dessas relações jurídicas que se dão no âmbito da sociedade humana. As relações jurídicas, como regra, são relações... as relações jurídicas são, como regra, perdão da redundância, relativas. Eu tenho direitos relativos, então, se eu falo de direitos, então, que se estabelecem por meio de relações, eu digo que nós temos direitos que são relativos, nós temos direitos que são absolutos. Por que nós utilizamos o critério de direitos relativos e direitos absolutos para explicar, então, as relações jurídicas? Porque quando eu falo de direitos relativos no âmbito da teoria jurídica, eu estou dizendo que se trata de um direito em que eu consigo identificar perfeitamente naquela relação jurídica as posições dos indivíduos nesta relação. Ou seja, aquele que é titular de um determinado interesse e aquele que é obrigado a uma determinada prestação. Ou seja, um que está numa posição favorável à satisfação de uma necessidade, e eu perfeitamente identifico o outro indivíduo que está obrigado a esta prestação. Então, disse que o direito é relativo, porque você consegue identificar tanto o sujeito que está na posição favorável à satisfação da necessidade, como aquele que está obrigado a uma determinada prestação. Já em se tratando de direitos absolutos, a situação é um pouco mais complexa. Porque, por exemplo, quando eu digo que este relógio aqui é meu, ele não é meu porque eu fiz um contrato com uma determinada pessoa que fica obrigada a dizer que esse relógio é meu. Esse relógio é meu porque, segundo as regras do direito objetivo, estabelecido, então, determinados pressupostos que o direito objetivo estabeleceu, eu me coloco numa posição de ser titular de um direito subjetivo, que é o direito de propriedade deste relógio. No entanto, se eu for examinar a relação jurídica que me dá direito a este relógio, é uma relação jurídica que se estabelece diretamente por uma proposição jurídica deduzida diretamente do direito objetivo. Eu não tenho, num primeiro momento, identificado os outros sujeitos que estão obrigados a uma prestação. Que prestação seria essa dos outros sujeitos? Respeitar o meu direito. Não pegar este relógio e levar consigo. Porque como eu tenho um direito absoluto de propriedade desse relógio, todos os demais indivíduos ficam obrigados, ou então estão, sob o ponto de vista da teoria jurídica, estão numa posição de ter que respeitar esta posição minha de ser titular de um direito de propriedade. Então, essa é a razão pela qual nós dividimos as relações jurídicas de relações jurídicas relativas e relações jurídicas absolutas. E também é possível, e eu vou tratar esse assunto, pretendo pelo menos tratar desse assunto com o professor André, quando formos falar de direito, sistema jurídico e o direito administrativo. No direito público, nós temos uma outra situação em que as relações jurídicas, elas não se estabelecem diretamente com indivíduos, pessoas, né, da sociedade como tal, mas estabelece com instituições ou com pessoas investidas em órgãos públicos, né, que cumprem funções em nome do direito objetivo. Então, essas relações jurídicas, elas se estabelecem dentro de um critério um pouco diferente, que o professor Rui Cir de Lima dizia que elas se estabelecem em fluxo de uma finalidade. Então, a relação jurídica, ela se estabelece em função da finalidade do ato, da relação de direito estabelecida no âmbito desse sistema. Então, para encerrar essa fala inicial, né, que eu estou fazendo sobre isso, eu gostaria, assim, de propor que o grupo de estudos, então, ele tivesse esta abordagem, ou seja, que nós nos voltássemos, então, a tentar pôr em ordem esse sistema de inteligência, distinguindo ciência e conhecimento, direito e sistema jurídico, direito objetivo e direito subjetivo, a ideia de relação jurídica, né? Para, depois de fazermos, então, esta investigação, aí sim voltarmos a tratar de questões que dizem respeito, então,
a dogmática jurídica e as instituições jurídicas, como examinar a questão, por exemplo, do direito e o direito processual, que é um tema extremamente interessante, que nós vamos verificar que o direito processual tem uma categoria de inteligência muito específica que põe em ordem esse ambiente. A teoria do direito e o direito civil, o direito constitucional, dentro desta perspectiva. Então, nós temos várias abordagens que podemos fazer, e por fim ainda, eu gostaria de trazer aqui para os participantes do nosso grupo de estudos uma proposta que eu já estou organizando aqui, que é também criarmos um grupo de estudos, ou tratarmos especificamente em alguns encontros do nosso grupo de estudos, da obra de Augusto Teixeira de Freitas, um jurista do período do Império, que influenciou praticamente toda a codificação do direito civil dos mais importantes países do mundo de sua época, né? E que é uma obra praticamente desconhecida aqui no Brasil, e que eu tenho lido nos últimos dias, assim, encantado, o quanto esta obra ainda tem condições de contribuir para as discussões que estamos fazendo aqui, e também, obviamente, em outros temas que dizem respeito a ele. Desculpe se eu me estendi um pouco, né? O fato da atrapalhada inicial aqui na transmissão da reunião me atrapalhou um pouco o início da minha fala, mas eu, pelo menos, creio que poderia ter feito melhor, mas com essa abordagem aí, a gente dá pelo menos um chute inicial aí para uma pauta bem interessante, tenho certeza. Paulo, eu acredito que muito bem colocado, é um pontapé inicial, né? E eu acho que foi muito bem na tua explanação, e você utilizou um conceito que, para mim, é muito fácil de compreender tudo que tu explanou, né? Que foi o conceito de propriedade. E tu traz ali a questão dele ser objetivo, né? Essa questão que tu colocou, e muitos acham, e a gente já conversou sobre isso em outros momentos também, de que a propriedade, ela é, ao mesmo tempo, né, ao mesmo que é algo meu, mas ela também é um conceito negativo, no sentido de que os outros não podem pegar o que é meu, que tu acabou de falar. E a questão que tu coloca ali do direito administrativo, na questão do Estado, é perfeito o teu exemplo, porque o Estado atribui finalidade a essa propriedade, né? E se ela não cumpre uma finalidade, que a gente tem no texto constitucional a finalidade da função social da propriedade, né? O Estado vai lá e desapropria, né? Então, é perfeita a tua colocação. Eu acho que... E o conceito de propriedade é um exemplo muito de fácil compreensão. Eu acho que a gente tem esse vício de sempre estudar por exemplos, né? Precisa de um exemplo para entender, mas esse é uma situação muito adequada. A noção de direito de propriedade como um direito absoluto, ela fica fácil de ser compreendida quando você percebe que o critério de direito absoluto é a indeterminação dos demais sujeitos que estão obrigados a respeitar o meu direito. Direito negativo, né? Eles não poderão pegar o que é meu, né? Ou melhor, ou seja, se for até analisar a própria ideia de Estado, né? O Estado não poderá pegar o que é meu. Né? Mas eu acho ainda, André, porque na verdade, assim, toda essa discussão que a esquerda particularmente vem fazendo, né, sobre a teoria jurídica, num determinado momento essa discussão se perdeu e as pessoas passaram a imaginar que quando você fala em direito absoluto, se trata de direito absoluto por ser inquestionável. Não é isso, não tem absolutamente nada a ver com isso. Você fala que o direito de propriedade é um direito absoluto porque a ideia de direito absoluto é um critério de determinação do sujeito passivo. Ora, se eu tenho uma relação jurídica, eu não posso... Se vocês forem estudar, especialmente Savigny e Ehring, os autores mais antigos, já houveram polêmicas extraordinárias a respeito desse tema, em que eles diziam o seguinte: eles tentavam investigar a natureza dos direitos reais. Olha, como é que eu vou estabelecer uma relação de direito com um objeto? O objeto não pode ser, não há possibilidade de estabelecer relação de direito com o objeto. Então, o que eu encontro? Olha, se eu não posso estabelecer relação de direito com o objeto, as relações de direito são sempre com os demais indivíduos. Então, como eu tenho uma relação, eu tenho um interesse num determinado objeto, que o direito objetivo estabelece um sistema de tutelas, então essas tutelas são exercidas em relação àqueles indivíduos que não respeitarem esse direito.
Isso. Só que como eles são indeterminados, eles só vão surgir quando violarem o direito, quando eles se apropriarem do meu bem, né? Então, a ideia de direito absoluto, ela tem a ver com um critério de inteligência, e não com um valor em si ao direito de propriedade. Então, por exemplo, essa ideia de direito negativo, para mim é uma bengala, né? Porque eu não preciso disso. Eu não preciso da ideia de direito negativo, porque não existe um direito negativo. Se o direito é um meio que substitui o uso da força... Proteção de não violação do direito, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Pois é, mas direito negativo é uma contradição. Eu não posso falar em direito negativo. Não Sim, é uma proteção que não viola. Claro. É. Então, mas eu penso que outra questão, assim, nós precisamos, nessas nossas discussões, eu quero também chamar a atenção sobre isso, tem um problema, assim, que eu já constatei isso com os meus alunos durante todo o tempo, os 20 anos que dei aula, que há um certo encantamento dos nossos estudantes com o estudo de leis ou de normas. Eles parece que eles precisam que alguém leia uma lei e diga para eles aquilo que eles mesmos poderiam buscar fazendo leitura por conta própria. Então, eu não, e aí servir de exegeta, né? Ou seja, eu vou ler a lei e explicar para os meus alunos o que significa, porque eles são encantados com isso. Por que eles são encantados com isso? Eles são encantados porque eles não têm competências próprias para ler e entender uma lei. E por que eles não têm competências próprias? Porque, no fundo, esse método, estudar o direito a partir das leis, acaba interditando essas competências racionais que eles precisam desenvolver. Ora, uma pessoa que não tem a noção de relação jurídica pode ler o Código Civil 300 vezes, que não vai entender a maioria das disposições, na maioria das vezes. Então, ele precisa saber que a relação jurídica é um critério de ordenação daquele ambiente, porque eu poderia dizer o seguinte: o que é o Código Civil brasileiro? O Código Civil brasileiro seria um manual do ser humano. Ou seja, o Código Civil é um sistema de inteligência produzido para os seres humanos, então, para que eles saibam, a partir desse Código Civil, como proceder na vida em sociedade em relação aos bens da natureza. Agora, se eu não consigo entender como esse manual é produzido, eu não tenho como aplicar esse manual aos fatos da natureza, ao conhecimento, às questões que dizem respeito, então, ao conhecimento jurídico. Então, eu preciso, né, entender. E a ideia de relação jurídica é fundamental. Uma outra questão é necessário entender como essa linguagem jurídica funciona. Como ela opera, né? Eu falei lá no início que o direito é um sistema de inteligência e o direito também é uma linguagem. É um sistema de inteligência porque eu tenho um modo de pensar o direito. Eu não posso pensar o direito da mesma forma que eu penso a produção de um motor para um automóvel ou um material qualquer. Eu não tenho condições. O direito tem um modo próprio de pensar, né? E nesse modo próprio de pensar do direito, eu tenho critérios que eu preciso observar. E a proposição jurídica é o ponto de partida. Ora, o que é uma proposição jurídica? Proposição jurídica é uma proposição linguística que tem dois momentos absolutamente distintos e fundamentais para entender como ela opera. Toda proposição jurídica, ela tem um determinado momento em que ela trata de um dado, de um fato do mundo da natureza. Então, a proposição jurídica vai delimitar algo que está presente no mundo da natureza. E tem um outro momento da proposição jurídica que ela estabelece uma imputação. Ou seja, ela descreve um fato do mundo da natureza e depois diz quais as consequências que esse fato produz quando for encontrado, então, no âmbito das relações humanas. Então, vocês percebam que a proposição jurídica é um sistema racional bivetorial. Em primeiro momento, ela trata de algo que precisa ser conhecido, olha a importância desse critério que eu apresentei lá no final. E um segundo momento, ela diz de que forma eu devo pensar a respeito disso. Vamos pegar a pena de homicídio, né? Matar alguém. Pena de 12 a 20 anos, né? O que eu digo? Matar alguém, pena tal.
Matar alguém, obviamente, que é um fato que só pode ser encontrado na natureza. Eu não vou sonhar que matei alguém e depois responder por homicídio. É necessário que algo tenha ocorrido, ou seja, que haja, né, lá no mundo da natureza, um determinado sujeito, que é considerado ser humano, morto por ação de alguém. Isso é um fato que precisa ser conhecido. Se não houver um morto, se não houve ação de alguém, a proposição jurídica, essa primeira parte desse vetor, não se opera. Não há homicídio, não há fato. Por isso que o processo precisa... E aí, quando nós formos tratar do direito processual, esse assunto se torna apaixonante. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mas quando você não realiza esse primeiro momento da proposição jurídica, ela perdeu completamente a sua importância. Agora, encontrou um homicídio, alguma pessoa morta. Nesse fato, você identifica alguém que produziu a morte dessa pessoa dolosamente, por vontade ou por culpa? Bom, agora então você se volta para o segundo momento da proposição jurídica, que é a imputação. Pena. A consequência jurídica. A consequência jurídica. Então, toda proposição jurídica ela tem uma parte que trata do conhecimento e tem outra parte que se relaciona com a ciência. Por isso, a importância de distinguir, nesses nossos estudos, ciência e conhecimento no âmbito da teoria jurídica. Que, aliás, eu escrevi um texto a respeito desse assunto, né, André? Que depois eu até posso passar para os eventuais interessados para fazer a leitura. Então, eu penso assim, ó, que se nós conseguirmos atingir esse objetivo, eu tenho certeza que esse nosso grupo de estudos tem condições de avançar e muito, né, nessa questão de dotar, então, as pessoas que tiverem interesse das habilidades que são necessárias para levar adiante, então, o estudo da teoria jurídica. E aí nós podemos eleger temas, né? Talvez, se nós, por exemplo, essa questão do conhecimento e ciência é um tema que comportaria perfeitamente um encontro. Mas como a gente está tratando desse assunto no grupo de estudos que se reúne no sábado, sobre filosofia, né? Os interessados têm condições de acessar essas discussões lá, não é necessário repetir toda ela aqui, né? Mas direito e sistema jurídico, direito objetivo, direito subjetivo, relação jurídica, as diferentes formas de relação jurídica, a relação jurídica no direito público, depois as relações jurídicas examinadas sob o ponto de vista, então, do direito privado, do direito público, podemos examinar as relações jurídicas que sofrem certas limitações, como, por exemplo, no âmbito do direito do trabalho, do consumidor e assim por diante. Nós vamos perceber que todas essas questões elas ganham nitidez, né, racional, quando nós colocamos elas sobre essa lupa, usar uma simbologia aí, talvez não muito adequada, mas da ideia de relação jurídica. Para mim, ela é fundamental. Aqui no Brasil, eu não sei por que as faculdades de direito ainda não criaram uma cadeira voltada única e exclusivamente durante todo o curso para o estudo da relação jurídica. A ideia de relação jurídica, ela comporta abordagens que são muito importantes para a teoria do direito. E eu acho que outro ponto também que eu vejo muito questionamento, principalmente na graduação, né, é relacionada a um ponto que tu já manifestou, mas só vou ressaltar para pontuar, um ponto para pontuar. É a questão da justiça, né? Muitos têm essa ideia totalmente equivocada de que direito, e tu falou lá no início, Paulo, de que direito é justiça, né? E muitos vão e insistem nisso e ficam profundamente decepcionados quando percebem que não, né? Quando percebem. Então, fica à vontade. Eu só quero fazer uma provocação, então, aqui. O que é justiça? Isso é uma... Não, eu dou como exemplo sempre quando dois, né, enfim, litigando e os dois saem uma decisão parcial, né? Os dois saíram parcialmente perdendo. Foi feita justiça para o A, ele diz que não, para o B diz que não também, né? Então, não há que se falar em realizar justiça, né, efetivar justiça, é uma solução de conflito. E que a gente escolheu para evitar o uso da força bruta, como você colocou, né? Para evitar a autotutela, para evitar olho por olho, dente por dente, e lá nós atribuímos a uma autoridade, no caso o Poder Judiciário, agora até tem
mediação, conciliação, enfim, que não precisa ingressar no Poder Judiciário, mas, enfim, atribuímos a uma autoridade que ela vai dizer o direito para a gente. Exatamente. Não, eu direi, a justiça é uma posição subjetiva do indivíduo em face do mundo e dos outros homens. Eu sempre digo o seguinte, o que é a justiça? Justiça é tudo que me beneficia, injustiça é tudo aquilo que me prejudica. Todo mundo pensa assim. Duvido que alguém pense diferente. Exato. Todo mundo pensa a justiça dessa forma. Justo é o que me beneficia, injusto é o que me prejudica. O problema é que o indivíduo não pode tratar esse assunto dessa forma. Por quê? Porque ele precisa levar em consideração que, pelo menos, ele precisa inserir nesse universo de racionalidade a sua família. Então, claro, eu já diria o seguinte, o que é a justiça? Justiça é tudo que me beneficia e beneficia a minha família. Injustiça é tudo que me prejudica, prejudica a minha família. Mas aí nós poderíamos dizer o seguinte, mas peraí, é preciso ir adiante nesse conceito. Nós precisamos incluir, se nós vivemos em sociedade, todos os demais indivíduos. Agora eu digo o seguinte, justo é tudo que me beneficia, beneficia a minha família e beneficia todos os demais membros da sociedade. E injusto é tudo aquilo que me prejudica, prejudica a minha família e os demais membros da sociedade. Agora, nós temos um conceito aceitável, mas todas as pessoas pensam a ideia de justiça a partir do seu próprio umbigo. Ou seja, ninguém vai dizer que algo que lhe prejudicou foi justo. Ele sempre vai ser injusto. Essa é uma ideia equivocada. A ideia de justiça, o problema não é a ideia de justiça. A ideia de justiça é simples, é assim, não tem como ser diferente. O problema é encontrar critérios na sociedade para fazer, então, com que que tudo ocorra no âmbito da sociedade de modo a beneficiar a todos, que é algo quase impossível. Então, você vai ter que sempre, quando existe algo que ocorre no âmbito da sociedade, você vai fazer justiça para alguns e injustiça para os demais, para os outros. Com certeza. Não existe nada no universo que seja justo para todos os indivíduos ao mesmo tempo. Então, eu acho que esta proposta, podemos, quem sabe, nas nossos próximos encontros, fazer um exame um pouco mais voltado. Eu tenho 2 textos, André, que eu apresentei aí, que nós poderíamos utilizar como ponto de partida, que é aquela dever de fundamentação das decisões judiciais, que é um estudo que, onde eu vou tratar de que forma, então, operam as proposições linguísticas no âmbito da teoria jurídica, né? E também poderíamos, depois, quando formos tratar de direito processual, as relações jurídicas no direito processual, nós poderíamos também utilizar um texto, posso utilizar outros, obviamente, mas, no caso, se eu for o motivador, sentença e coisa julgada material, que é um estudo que eu fiz agora também, tentando examinar essa distinção entre coisa julgada material e coisa julgada formal, a partir exatamente da lógica da interpretação na teoria do direito. Então, em princípio, eu acho que poderíamos iniciar por aí. Não sei se seria interessante. Eu acho que é interessante. Então, acho que é isso, né? Estamos já quase... Para um primeiro, né, a gente mais ou menos define algumas orientações gerais, mas eu acredito que é isso. Agora vamos encaminhar o texto. Acho que a gente poderia publicar esse texto para acesso, quem quiser achar na página, enfim. E, na verdade, você já tem publicado, né? Só colocar o link. Ele está todo ele na página estudosinteligência.blogspot.com. Estudosinteligência.blogspot.com. É no Google, né? O Blogspot do Google. Estudos de Inteligência, tudo junto. Então, os textos estão lá. Pode partir desses textos aí, comentando, e seguimos. Cibele, Renata, Dinara, Cláudia Feller, Rafael Correia. Alguém tem alguma questão ainda aqui? Se não, podemos ir para os finalmente, né, André? Encerrar? Sim. Então tá, muito obrigado a todos.
espero não tenha sido enfadonho aqui. Eu creio que poderia ter feito bem melhor. Eu realmente me atrapalhei um pouco em função dessa atrapalhada tecnológica aí, mas espero que a gente consiga, então, tocar adiante esse trabalho aí, que é muito relevante para as nossas discussões aí da teoria jurídica. Obrigado, então. Um abraço a todos e estou saindo. Tchau.